Turma, vamos falar agora sobre usabilidade aqui do End-to-End. Vamos entender, né, melhor como você pode ser mais ágil aqui dentro, trabalhando no seu fluxo. Primeiramente, a gente precisa entender aqui que a execução ele foi executado com sucesso, né? Que o Node foi executado com sucesso. Como que eu descubro isso? É quando está o Node verde com o checkzinho verde também. E aí, se eu quero saber se o Node deu erro, pode ver que aqui ele fica diferente. Ele fica com um sinal de atenção e ele fica vermelho. Então, isso aqui é um conceito principal para vocês entenderem mais sobre a execução e ter uma agilidade maior para descobrir qual que foi o erro que aconteceu. Normalmente, quando você abre aqui, então eu dou 2 cliques, ele vai estar trazendo alguma coisa aqui que deu errado. Então, ele traz um código de erro, ou então você pode vir aqui nesse aqui não tem não, mas no HTTP Request ele vai ter uma opção para você estar consultando o erro ali dentro também. Uma outra coisa também, para você se movimentar aqui dentro do workflow, pode ver que aqui ele está meio bagunçado. Então, se eu clicar aqui nesse botão, ou então apertar a tecla 1, ele vai dar uma centralizada no meu fluxo. Agora, se eu quero dar um zoom aqui, ó, eu posso clicar aqui para dar um zoom, ou eu posso clicar no menos para dar um zoom, ou no mais e menos para dar zoom, né? No caso, no teclado, eu aperto o mais e o menos para remover o zoom, e aqui nos botões, aqui na lupa com mais e aqui na lupa com menos, eu consigo tirar o zoom também. Para mim estar me movimentando aqui dentro do workflow, eu preciso estar apertando Ctrl ou espaço. Qualquer um dos dois eu consigo fazer clicando e arrastando, né? Tem que estar apertado. Se eu clicar e arrastar aqui, ó, só assim estar pressionado, nada, ele não vai me fazer movimentar aqui no fluxo. Então eu preciso estar aparecendo essa mãozinha aqui. Antes de estar clicando e arrastando. Então, feito isso, eu consigo me movimentar aqui. A mesma coisa aqui é pro zoom, né? Eu preciso estar com Ctrl ou espaço, no caso aqui só o Ctrl, e aí eu dou o zoom aqui com o meu scroll também do mouse. Então, girando o scroll, eu consigo dar zoom aqui no mouse. Se eu apertar Shift, ele vai para um lado e para o outro com o mouse também. Shift com o scroll do mouse. Então, apertando Shift, eu consigo movimentar para o lado ou para o outro. E é a mesma coisa, scroll para cima e para baixo. Sem estar apertando nada, ele vai para cima e para baixo. Uma outra coisa é que se eu der muito zoom aqui e eu quero voltar por padrão, é só apertar aqui esse Reset Zoom ou então apertar a tecla 0 do teclado. E aí ele dá um Reset Zoom e aí você consegue fazer, centralizar, pode fazer qualquer coisa por aqui por dentro. Se eu quiser também duplicar os nodes aqui, eu posso clicar aqui no botão direito e aí ele vai me dar esses diversos nodes aqui, essas diversas opções para mim fazer. Pode ver que aqui do lado tem os atalhos, né? Então, se eu quero duplicar o node, Ctrl D, ele já vai duplicar o node para mim, ou então aperta aqui e ele vai e duplica o node para mim também. Eu também consigo fazer no Ctrl C, Ctrl V para ele estar fazendo isso. Ele tem o Ctrl Z, mas ele não é tão funcional, tá? Então, aqui eu tô apertando Ctrl Z, Ctrl Shift Z, mesma coisa, mas ele não é tão funcional. Por quê? Porque às vezes os valores daqui de dentro se perdem. É uma coisa que eles ainda estão arrumando, então não sei qual versão eles vão arrumar, mas vocês conseguem também trabalhar esse Ctrl Z aqui. Outra coisa também, eu tenho uma execução e eu quero, toda execução aqui, vou falar aqui para vocês, toda execução aqui que aparece aqui, que ela não está com esse teste execution aqui, ela é uma execução que aconteceu dentro do servidor. Mas todas as execuções que tem esse teste execution aqui,
que foi executada aqui, ó, por esse teste workflow, nesse botão, é porque ela foi executada através do seu navegador. Se eu quero fazer qualquer teste e vamos dizer que eu tenho um JSON, eu recebi um JSON HTTP, eu estou acessando uma API. Normalmente, esse JSON vai vir em algum trigger. Normalmente, esses triggers, eles vêm com um JSON aqui dentro. Pode ver que aqui ele não tem nada. E se eu quiser fazer isso, por exemplo, eu tenho um JSON que era para vir aqui no meu, por exemplo, tem esse aqui. Eu tenho esse JSON e eu posso vir aqui, ó, copiar a seleção. Tá vendo? Eu selecionei a primeira linha e eu cliquei aqui, ó, copiar a seleção. Ele copia todo daqui até embaixo, todo o JSON. E se eu vir aqui e clicar nesse lápis, ele vai me dar para me editar e colar aqui com o Ctrl V. E aí eu tenho aqui esse Node já referenciando o JSON que aconteceu. Normalmente eu vou fazer isso quando eu quero testar alguma execução, eu quero estar testando o fluxo, eu quero fazer alguma atualização no meu fluxo, eu quero fazer meus testes recorrentes. Então é assim que eu faço para que eu consiga estar executando com maior facilidade. Porque imagina só, se toda vez que eu fosse executar um teste, eu tivesse que ir lá na página de cadastro, me cadastrar, esperar o e-mail chegar, clicar no e-mail, entrar no grupo do WhatsApp, fazer tudo isso, a demora que eu ia ter para que isso seja funcional, né? Então, só pegar o JSON ali e copiar aqui pro Node onde você quer, já está bom o suficiente. Lembrando, eu também consigo fazer isso para os outros nodes. Então, eu posso adicionar aqui nos outros nodes. Porém, quando você pina aqui o JSON, na hora da execução, o JSON, o primeiro node, ele não salva na produção. Mas os próximos nodes, eles vão salvar na produção. Então, cuidado com o que vocês pinam nos próximos nodes. Eu recomendo você estar fazendo isso sempre no primeiro node, ou então quando você vai fazer alguma paginação muito grande e está testando, aí você vem aqui e cria no outro node.